Esse episódio é um oferecimento Devi. Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos aqui em mais um episódio da Sala de Jogos, programa da Casa Nerdlon, onde mostramos um dos nossos jogos da coleção, ensinamos as regras, fazemos partidas, fazemos nossa análise sobre o jogo. E hoje vamos começar uma nova civilização, desenvolver nossa cultura, não esquecer do nosso poderio militar e cultivar comida para alimentar toda essa gente. E também tem que ter dinheiro, a renda, porque a renda, né, money para comprar comida, para contratar o povo meditar e essas coisas todas. Mas primeiro, deixa eu dançar para meu corpo ficar Hadara. Se você entendeu essa referência, deixe seu like aí no vídeo. Se você não entendeu, compartilhe esse vídeo. A Hadara é um jogo que foi lançado recentemente pela Devi Brasil, aqui no Brasil, e deixa a responsabilidade dos jogadores construir uma grande civilização. Então, se você estiver preparado, fique com a gente, que a gente vai fazer a preparação do jogo para 3 jogadores e durante o processo vamos ensinar as regras. Os 5 segmentos do tabuleiro em qualquer ordem no centro da mesa. Depois separa as cartas de época por cor e por época. Ela vai estar dizendo aqui atrás qual é a época. Se você já estiver utilizando o insert da caixa do jogo, você vai ter isso já tudo separado. Aí o que é que você vai fazer? Vai pegar todas da época 1 e de cada baralho dessas épocas você vai embaralhar e pegar 2 cartas de época por jogador nessa partida. Então, para um jogo para 3 jogadores, você vai pegar 6 cartas. E aí colocar no lugar adequado, que é nessa parte da frente. No caso das cartas violetas, você pode escolher jogar no modo básico. Se você fizer isso, você vai retirar das cartas violetas essas cartas com uma estrela, certo? Mas se você quiser um jogo avançado, você pode incluir essas cartas que dão habilidades especiais, embaralhar e também pegar 2 por cada jogador no jogo. Essa aqui tá errada, tá no lugar errado, quem botou no lugar errado? Qualquer dúvida dos poderes, as cartas são explicadas no manual. As cartas não utilizadas voltam para a caixa do jogo. Separe os tiles de colônia baseados em seus valores em poder militar. Existem 5 de cada valor de poder militar e separe um por jogador. Então, no caso dos de 30, você pega 3 numa partida para 3 jogadores. Deixe próximo do tabuleiro e não olhe o verso desses tiles, ok? O verso é o outro lado desse tile. Então essa aqui é a parte da frente, onde você escolhe ou saquear ou anexar. Deixe as moedas do jogo e as fichas de mais 10 próximas aos jogadores. A gente geralmente deixa a caixa do jogo próximo do tabuleiro para servir como banco. Cada jogador recebe um tabuleiro individual, que a única diferença entre eles são o animal heráldico que tem aqui. Isso tem importância na roda central, mas a escolha do jogador inicial é mais importante para você saber onde você vai começar a puxar a carta, porque é o jogador inicial que escolhe. Então, para a partida em si, a escolha do tabuleiro individual não é aquela coisa tão importante. Então você pode escolher qualquer animal por gosto e etc. Agora, de forma aleatória, você vai distribuir para os jogadores as cartas iniciais. Essas cartas vão conceder os recursos e as moedas e saber quem vai ser o primeiro jogador, o jogador inicial na época 2 e o jogador inicial na época 3. Numa partida não avançada, todos os jogadores começam com o lado A. Na partida avançada, você pode escolher entre o lado A e o lado B. Existem algumas diferenças de dinheiro, ou então de recursos, como é que está espalhado, e aí é baseado na escolha do jogador. Cada jogador recebe uma ajuda de jogo e os marcadores daquele jogador.
não são especificados para o tipo de animal heráldico, então cada jogador vai ficar com 2 selos dourados, 2 marcadores de bonificação de cada cor e os marcadores de recursos. Então o jogo já vem com ziplocs que deixa tudo separadozinho para cada jogador utilizar. Após a preparação, vamos determinar os recursos e as moedas baseadas nas cartas iniciais distribuídas. Então, seguindo a carta inicial, você vai preencher essa parte que ele está falando. Aqui é a sua iniciativa, quantidade de dinheiro, você recebe 8 de dinheiro. Coloque em algum canto. E aí, você vai preencher os recursos baseados nessa quantidade. Então, temos 2 de renda, nesse caso aqui. 1 de poder militar, se ele quiser ficar no lugar. 3 de cultura e 4 de comida. O jogo transcorre em 3 épocas, cada uma delas com 2 fases. A fase A é onde cada jogador vai puxar 2 cartas baseado no local onde seu animal heráldico está apontando. Aí ele vai decidir ficar com uma dessas cartas. Na fase B, ele vai puxar, cada jogador vai puxar de qualquer pilha da zona exterior uma carta e aí decidir se vai descartar essa carta para poder receber dinheiro, vender essa carta ou manter essa carta. Há algumas coisas importantes que acontecem entre essas fases, durante essas fases, então fique tranquilo que eu vou explicar todas elas, mas primeiro vamos entender a estrutura da carta. Então aqui é a cor da carta. Nessa parte aqui são os recursos que você vai receber daquela carta, então a quantidade. Nesse lado aqui é quanto você gasta para poder comprar a carta. Sempre que eu tiver vermelho o número é o que você gasta para poder adquirir. Aqui é o número da época da carta e aqui é a quantidade de pontos de vitória que você vai receber no final do jogo por ter essa carta. Do outro lado também tem a época, a cor da carta. E aqui indicando que se você vender essa carta, tirar do jogo, você ganha essa quantidade de moedas. Na primeira época, são 2 moedas para descartar para vender uma carta. E se você manter, você coloca no lugar adequado dela. Vamos entender como funciona uma época. A carta ajuda, ela realmente ajuda a entender as fases do jogo e o que acontece entre as fases e durante as fases. Então, nas suas primeiras partidas, eu aconselho fortemente você seguir fielmente o que a ajuda diz. No caso, fielmente, porque você vai sempre fazer igual que a ajuda diz. Mas assim, você olhando direitinho para não esquecer de nada, até você conseguir decorar o que a ajuda está falando, o que a ajuda está descrevendo para você. A fase A tem 4 passos. Determinar o jogador inicial e girar a roda. Na época 1, é o jogador com a iniciativa mais baixa na sua carta inicial. Então, no caso, muito simples, nesse exemplo é o de número 1. Na época 2 é o jogador com a segunda menor iniciativa e na época 3 é o jogador com a terceira menor iniciativa. Então, nesse exemplo seria na época 2 o de número 2 e na época 3 de número 4. Sem problema se só tivesse 3, 4 e 5 na aleatoriedade das cartas, porque aí primeira época 3, segunda época 4, terceira época seria o 5 a começar como jogador inicial. Se na partida tiver mais de 3 jogadores, 4 ou 5, os jogadores que nunca serão os jogadores iniciais, eles ganham uma moeda extra no seu setup inicial. E da mesma forma, se tivermos 2 jogadores, um dos jogadores, o que tiver a iniciativa mais baixa, será o inicial na primeira e na terceira época. O jogador que só ficará como jogador inicial na segunda época recebe uma moeda a mais ao começar o jogo. Após decidir o jogador inicial, esse jogador inicial, que no caso vai ser o de número 1, nesse exemplo, vai decidir por onde vai começar a partida, E nesse caso ele é o escaravelho, ele vai decidir que vai começar pelas cartas violetas. Então, cada jogador observa onde seu animal heráldico está apontando. Tem que estar apontando para algum lugar, Até que está dizendo aqui, o desenho você encaixa. E aí o escaravelho vai ser do violeta, o Pégaso vai ser do poder militar e o macaco vai ser da comida. Então cada jogador simultaneamente vai pegar 2 cartas
e vai decidir o que fazer com essas cartas. Uma dessas cartas, analisando, eles vão colocar na região, na zona exterior do tabuleiro correspondente. Agora o jogador ficou com uma carta. Ele então irá decidir se vai manter essa carta ou vai vender essa carta. Se ele escolher vender essa carta, ele apenas só precisa tirar a carta do jogo e receber o valor indicado aqui atrás. Na época 1, as cartas, quando são descartadas do jogo, né, elas lhe dão 2 de dinheiro. Na época 2, 3 e na época 3, 4 moedas para você. Você ganha quando descarta a carta. Se você decidir ficar com a carta, pague os custos referentes a esse espaço da carta, que no caso são 3 moedas. Coloque na reserva do jogo de moedas e coloque a carta no local indicado no seu tabuleiro individual. E você então recebe os recursos marcados na carta. Nesse caso, 1 de renda e 3 de comida. Se por acaso a carta for uma violeta, possivelmente ela pode ter alguma habilidade especial, que aí você vai no manual para ter essa habilidade explicada. Em turnos futuros, quando você for colocar uma carta e naquele local, na coluna daquela carta, daquela cor, estiver já alguma carta presente, você pode pagar o custo daquela carta com desconto. Então, para cada carta antes dessa nova que você for colocar, você ganha um desconto de 1. Então, nesse caso aqui, você vai ter o desconto de 1. Então, essa moeda aqui de 2, você vai pagar apenas uma moeda para colocar a próxima carta. E aí, a próxima carta verde que vier, você vai pagar o custo dela com 2 de desconto e assim por diante, e do mesmo jeito para as outras cores. Contudo, você nunca pode ficar com desconto abaixo de 0, ou seja, você não pode ganhar dinheiro quando você tiver muitos descontos, né? Se em algum momento durante a partida você ficar com recurso acima de 10, basta você somar o que vai ser acima, nesse caso vai ser 10 e 11, o 11 você volta para o 1, e é nesse momento que você vai usar as fichas de mais 10, indicando assim que agora você ultrapassou os 10 daquele recurso. Agora você tem 11 daquele recurso. Após todos os jogadores decidirem o que fazer com suas cartas, o jogador inicial gira a roda central e aí você faz novamente todos os passos feitos anteriormente, só que agora com uma pilha diferente. Quando todo mundo tiver pego 2 cartas de todas as pilhas, é hora de acabar a fase A. Antes de ir para a fase B, existem alguns passos entre eles. Então, mais uma vez, siga a ajuda de jogo que vai facilitar bastante para você. Começando pelo jogador inicial, cada jogador recebe moedas equivalentes a seu contador de renda atual. Nesse caso aqui, ele recebe 4 moedas do banco. E aí todos os outros jogadores vão fazer o mesmo. Vale salientar que quando você recebe essa renda, você não diminui os pontos de renda do contador. É apenas só receber. Depois disso, os jogadores irão ocupar uma região baseada em seu poder militar. Começando pelo jogador inicial, ele verifica se tem poder militar suficiente para pegar uma das colônias. O requisito é um poder militar igual ou maior. Preenchendo o requisito, o jogador terá 2 opções. Nesse nosso exemplo, o jogador inicial está com poder militar 3, então ele pode pegar uma dessas 3 aqui para ele. Ou ele vai saquear, nesse caso ele não vai virar esse tile, ele nunca pode ver esse tile aqui sem fazer a opção de anexar, então ele nunca vai saber a opção que ele tem caso ele saqueie ou não. Então se ele escolher saquear, ele não vira o tile e ganha essa quantidade de moedas que tem do lado esquerdo. Em todas as outras colônias são da mesma forma, uma quantidade X de dinheiro que ele ganha ao saquear e uma quantidade X de dinheiro que ele tem que gastar para poder anexar essa colônia. Então se ele decidir saquear, ele ganha essa quantidade de moedas e vai ganhar essa quantidade de pontos de vitória no final do jogo. Se ele decidir, ao invés disso, anexar, ele paga uma moeda para o banco e pode virar o tile. Ele imediatamente vai ganhar esses recursos e vai ganhar essa quantidade de pontos no final do jogo. Às vezes, você vai poder ganhar mais pontos de vitória, vai incrementar, nunca vai diminuir e nunca vai ter como recompensa um dinheiro. Então é sempre recursos e talvez a possibilidade de mais pontos de vitória
pela anexação. Da mesma forma que a renda, o poder militar não diminui quando você ocupa uma região. Você não gasta para poder, agora eu conquistei essa região. Além disso, você, quando vai, por exemplo, perder recurso do poder militar, se ficar abaixo do pré-requisito de uma região que você já ocupou, que já está na sua área de jogo, você não vai perder aquela região, certo? Mais um detalhe, quando você vai ocupar uma região, você não pode ocupar mais de uma ao mesmo tempo, mesmo que você tenha poder militar para isso. É só uma por passo de ocupar a região. No entanto, lembre-se, você só pode ocupar uma região de um pré-requisito durante toda a partida. Ou seja, se você já conquistou de pré-requisito número 3, nos próximos turnos você não pode pegar outra desse mesmo tipo de valor, certo? Mas se você for um cara que prefere mais a cultura ou quer equilibrar entre poder militar e cultura, você também pode esculpir bustos. Esse é o próximo passo. Começando pelo jogador inicial e depois os restantes jogadores, eles vão verificar se eles podem esculpir um busto. Esse aqui é o pré-requisito para você esculpir. Nesse caso aqui, 6 de cultura, 12 de cultura, 20 de cultura e 30 de cultura. Aqui é a quantidade de pontos que você vai receber no final do jogo. Então, no caso, 4, se você tiver esculpida, 4 pontos, 8 pontos, 14 e 22 pontos. Quando você esculpe um busto, você vai pegar um dos seus marcadores de bonificação, você escolhe qual. Tem de todas as cores, tem 2 de cada. E aí você vai decidir qual você vai colocar. Se você decidir colocar um dos seus marcadores, você vai ganhar aquela quantidade de recursos que você colocou, né? Aqui no caso você vai ganhar mais 2 de comida, então você sobe mais 2 de comida. Esse exemplo aqui, o jogador conseguiu 6 de cultura suficiente para esculpir o primeiro. E você vai prender esse bonificador aqui, ou seja, agora, a partir de agora você só tem apenas mais um bonificador de comida, que você agora sobra ou para fazer aqui ou nos dos seres prateados que eu vou falar mais tarde. Mas enfim, você ganha essa pontuação. Outra escolha que você pode fazer, ao invés de ser recurso, você pode virar para o outro lado e aqui indica que você vai, além de ganhar esses pontos do final, você ganha os pontos de vitória baseado na pontuação que você subiria um recurso. Então, na verdade, você está ganhando esses pontos, mas esses pontos também. Então, nesse caso, ele vai ganhar no final da partida, com esse preenchimento, 4 mais 2 pontos de vitória, 6 pontos de vitória pelo primeiro busto. O busto esculpido não pode ser mais alterado durante a partida e, da mesma forma que a renda, você não perde essa quantidade de cultura ao esculpir um dos bustos. Então é tranquilo, é só pré-requisitos, só basta você ter, você não precisa gastar. E vale salientar que você tem que colocar um bonificador aqui. No mais que você queira esperar mais para poder colocar, se você já está com o pré-requisito da construção de esculpir o busto, você tem que botar uma bonificação, tem que escolher uma delas, não pode deixar vazio. Depois disso é a fase B, que pede um pouco de memória dos jogadores. A roda central não tem muita importância, não tem importância nessa fase. Começando pelo jogador inicial e aí seguindo a ordem de turnos pela iniciativa das cartas, os jogadores vão escolher uma das cartas da pilha da zona exterior, não importa onde está, a roda central não importa. Você vai escolher uma das cartas da zona exterior, a do topo, e você vai fazer aquela escolha entre manter ela, pagando seus custos, ou você vai vendê-la, recebendo aquela quantidade de dinheiro que tem no verso. O importante agora é que você não pode dar uma olhada embaixo da pilha, você não pode saber o que tem embaixo da pilha. Por isso que eu falei sobre a memória. Então o jogador vai escolher uma dessas, ou que ele quer fazer alguém bloquear, e quando ele pegar da pilha, ele tem que escolher se vai vender ou se ele vai manter aquela carta. Isso se repete até que cada jogador tenha feito essa operação 5 vezes. Após isso, faz aquelas mesmas coisas. Pegar a renda, que é cobrar os impostos do seu povo, né? Pegar a renda para si, a quantidade de moedas, ocupar uma região e esculpir um busto. Só que aí, agora, acrescenta-se um passo, senhores, que geralmente pega quem está despreparado ou quem está prevenido, dependendo da estratégia. É alimentar a população. Cada carta nesse campo necessita de uma comida para se manter no seu tabuleiro. Então você compara a quantidade de comida que você tem, nesse caso 6, e conta a quantidade de cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Se a quantidade for igual ou maior, nesse campo aqui, está tudo tranquilo, você conseguiu manter a sua população alimentada. Mas se por algum motivo, erro de cálculo, então você realmente estava querendo só ter a quantidade necessária para fazer alguma coisa e no final das contas a quantidade de cartas não foi igual à quantidade de comida ou menor, você vai ter que descartar uma das suas cartas, se a quantidade de comida for menor que a quantidade de cartas. Então no caso aqui ficou com 7 cartas e 6 de comida. O cara descarta essa carta aqui. E aí, quando descarta a carta, não é como se ele tivesse vendendo a carta. Então ele não ganha dinheiro por isso, não vai ganhar isso aqui. Tira do jogo e diminui a quantidade de recursos que você tenha ganho por aquela carta. Então no caso diminui um aqui e diminui um aqui. Como eu falei anteriormente, se você perder a quantidade de que você teria para esculpir um busto ou uma colônia, você não vai perder aquela colônia nem vai perder o busto, porque você já fez o pré-requisito antes, certo? Eu sei que vocês não farão isso, mas muito cuidado na escolha da carta que você vai descartar, porque se você descartar, por exemplo, essa carta aqui, você vai perder 1 de renda e vai perder 3 de comida. E aí agora você só vai ter espaço para 3 cartas. E aí você vai ter que descartar mais cartas para poder ficar com 3 cartas, que é o limite que você criou agora. Então, né, não faça esse tipo de coisa, né? Ou então não jogue numa mesa que é impiedosa com a sua distração. O novo passo é comprar selos prateados e dourados. Os selos prateados dão pontos baseados na quantidade de recursos e os selos dourados lhe dão pontos baseados na quantidade de conjuntos de cores que você obteve durante a partida. A cada época, a compra desses selos fica mais caro. Você pode ver na ajuda também. Fica mais caro para você, mas pelo menos em qualquer passo de compra de selos, você pode comprar a quantidade que você quiser. Contudo, a restrição de 2 de cada a cada partida. Então você só pode ter 2 selos prateados e 2 selos dourados em toda a partida. Ao comprar um selo prateado, você vai escolher uma das suas bonificações e colocar nesse espaço, e aí vai indicar que no final do jogo você vai ganhar a metade dos pontos daquele recurso que você tiver no final do jogo. Então, por exemplo, se você no final do jogo tiver 30 de poder militar, você no final do jogo vai conseguir 15 pontos. Se por acaso você, na sua estratégia, conseguir comprar 2 selos prateados e botar da mesma cor, ou seja, se você terminar a partida com 30 de poder militar, você vai ganhar 30 pontos no final do jogo. Já os selos dourados é outra estratégia. Quando você compra um selo dourado, você coloca ele aqui no seu tabuleiro individual, indicando que no final do jogo, quando você terminar o jogo, você vai ganhar 7 pontos por cada fileira, por cada conjunto de cores que você tiver. Então vai estar super preenchido aqui durante a partida, mas nesse cenário aqui com um selo dourado você vai ganhar aqui 7 pontos, porque você tem um conjunto com todas as cores. Você ainda tem 2 aqui e 2 aqui. Você precisaria ter 2, 2, 2 para ter 2 fileiras, 2 conjuntos, então ganhar 14 pontos. Então sim, como você pensou, se você comprar 2 selos dourados, no final do jogo tiver 2 selos dourados aqui, por cada fileira que você tiver completada daquelas cores, você vai ganhar 14 pontos. Aí uma nova época começa. Você vai então pegar as cartas correspondentes àquela época, vai pegar 2 de cada baseado na quantidade de jogadores, vai decidir o jogador inicial baseado na iniciativa, e aí esse jogador inicial decide por onde vai começar a roda. Depois, no final da época 3, conta-se os pontos. Pegue o bloco de pontuação para ajudar na pontuação, né, a fazer a contagem. Coloque o nome dos jogadores. Conte os pontos de cada colônia que cada jogador tiver no final do jogo. Então, no caso, os pontinhos que estão aqui nesse cantinho, se ele tiver anexado, são os que estão do outro lado, né? Depois você vai colocar as pontuações dos bustos esculpidos. Para quem colocou aquela parte viradazinha, também conta. Então, no caso aquela parte branquinha, mais a do busto normal.
anote os pontos de selos prateados, anote os pontos dos selos dourados, pegue todas as cartas e aí veja quais são as cartas que provêm pontos para você no final do jogo. Tem umas cartas violetas que podem conceder pontos de formas diferentes, dê uma olhada nisso. Para cada 5 moedas que restou da sua reserva pessoal, você ganha 1 ponto. É como se você estivesse pagando, né? Você tira 5 moedas, ganha 1 ponto por cada moeda. E aí tem um total de pontos. O jogador com mais pontos vence. Em caso de empate, vence quem tem mais moedas. E se persistir o empate, a vitória é compartilhada. Então é assim que você cria uma civilização em Radara. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que a gente tenta ao máximo solucioná-las. Se a gente não souber, a gente vai atrás da editora para saber qual é a dúvida que você tem para solucionar. E em breve a gente vai ter uma partida completa e uma resenha também, então fique por dentro do canal. Por causa disso, clique em gostei se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, que ajuda muito a gente. E se você não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Veja nossas redes sociais e até a próxima. Tchau!